Olá, meu nome é Adriana Dantas, aqui do canal Diário do Papagaio, sou professora no curso de manejo de aves de bico torto do Diário do Papagaio, né? O curso com o mesmo nome. Bem, isso aqui é uma série de 3 aulas falando sobre as aves que se perdem, né? Popularmente a gente diz ave fugiu. Mas vamos entender. Esse primeiro vídeo eu vou responder algumas perguntas muito comuns sobre esse tema. Vamos começar. Vamos logo direto à coisa. E a primeira pergunta é: por que minha ave fugiu? Né? Todo mundo se pergunta: minha ave fugiu? Por que minha ave fugiu? Na maior parte dos casos, essa ave ela não fugiu. Sua ave não fugiu, ela se perdeu. A menos que essa ave tivesse em estado de sofrimento, está num lugar muito ruim, está num lugar com pessoas horríveis, aí eu poderia dizer sim que essa ave com certeza fugiu do terror que ela vivia. Mas isso não é a maioria dos casos. O que acontece normalmente é que elas se perdem. Elas se assustam por inúmeros motivos, a gente vai ver ao longo dessa sequência de vídeos. Elas se perdem, elas se assustam por diversos motivos e elas acabam por se perder. Então, você vai me perguntar, então por que elas não voltam? Gente, aprender a navegar, aprender a se geolocalizar, que a gente chama, né? Aprender a navegar lá no céu, a ver esse ponto de origem, destino, saber voltar. Isso é uma aula que eles têm, que é aprendida com os pais ou com as aves mais velhas do bando, né? A gente tem que entender isso. Quando eles nascem em criadouro, quando eles são criados por humano, eles não tiveram essa aula, eles não tiveram esse treino, né? Eles não voltam porque eles não sabem voltar. Eles queriam voltar, mas eles não sabem. No aspecto disso, a gente já entendeu que eles não sabem voltar, que eles se assustam, eles vão se afastando cada vez mais, eles não tiveram essa aula. Além de tudo isso, a gente tem que entender que lá fora o estado de tensão dessa ave é muito grande, e o medo, são muitas informações, é muita insegurança, é um ambiente totalmente estranho, aí vem muito barulho, principalmente quando a gente está falando de aves que vivem na cidade, né, que é um ambiente mais urbano. São os carros passando que assustam, são buzinas, são barulhos estranhos, e cada vez outras aves que elas não têm hábito, outros animais como gato, enfim, são situações e eventos que vão acontecendo nesse local já assustador que é o mundo lá fora, que elas não têm controle, então você está num estado de tensão grande, e que elas acabam nesses sustos que elas vão levando, elas vão indo para mais longe, elas vão ficando cada vez mais longe de casa e mais desorientadas de onde estão. Isso tudo se torna muito mais difícil para que elas voltem. A pergunta que costumam fazer nota que essa pergunta ela tem uma pitadinha de crítica aí nessa história. As aves treinadas, elas também se perdem? Sim, as aves treinadas, elas também, as aves treinadas que a gente chama aves que praticam voo livre, que foram treinadas para um ambiente externo, elas também podem se perder, né? Até porque muitas vezes você está lá fora, você pode aparecer gavião, você pode aparecer um objeto voador como um parapente, uma coisa que ela não esteja acostumada, alguém de paraquedas descendo, que assusta aquela, enfim, tem N situações que podem acontecer lá fora, né? A grande diferença entre uma ave que tem treinamento e a que não tem, como eu falei lá no início desse vídeo, é que quando a ave treinada, ela já conhece esse ambiente externo, ela já tem intimidade com esse ambiente externo, logo ela já tem algum nível de controle, de autocontrole, de calmaria, de autocontrole para refletir, para decidir o que vai ser feito, né? É diferente de uma ave que está apavorada.
que está morrendo de medo. E a tensão, o medo extremo, esse estresse atrapalha a linha de raciocínio. Uma ave que tem treinamento, ela tem um nível muito maior de chance de se proteger lá fora, de tentar achar o caminho de casa, e a maioria acha, muitas vezes acham, a não ser quando acontecem situações, né, perseguições, enfim. O que eu estou querendo dizer é que elas podem se perder sim, não é nem se perder, é porque elas estão, por exemplo, fugindo de um gavião ou de uma situação, acabam se afastando demais, às vezes não conseguem voltar, enfim. Mas elas sabem se proteger, elas são preparadas para isso. Elas são preparadas para saber se proteger nesse ambiente, para tentar voltar para casa, tá certo? É muito diferente de uma pessoa sem treinamento nenhum, de uma ave sem treinamento nenhum. Mas elas podem se perder sim, mas com muito mais chance de que sejam encontradas bem e que isso aí seja só um tempinho lá fora.